A paz do Senhor, meus amados. Deus abençoe a todos. Aqui é o pastor Djalma. E é um prazer estar gravando mais um vídeo aí para o nosso canal no YouTube, para abençoar a sua vida. Meu querido, deixa aí o seu like, compartilhe o vídeo, viu? Faz esse vídeo chegar a mais pessoas aí. Meus amados, esse nosso canal tem o intuito, de trazer alguns assuntos espirituais relacionados ao cristianismo, a palavra de Deus, a teologia, e assuntos, diversos aí relacionados à nossa fé e a postura cristã diante de assuntos até mesmo da sociedade, política e por aí vai. Meus amados, hoje eu quero tocar num assunto que é bastante interessante para nós entendermos. A base desse vídeo é santidade para alguns ou para todos que creem. Qual é o seu pensamento? Você cristão, qual a sua visão? Santidade para alguns ou para todos que creem? A santidade que a Bíblia fala tanto nela, ela é para um grupo exclusivo, para alguma minoria, ou ela é para todo que creu, para todo que se converteu? Por que eu estou dizendo isso aí? Porque nós vemos aí uma prática do catolicismo romano de canonizar, de beatificar pessoas que se destacam no decorrer da vida em alguma coisa, e é como se essas pessoas se tornassem agora santos superiores às demais pessoas, e eles agora passam a fazer algum tipo de intercessão até depois de mortos para com aqueles que estão vivos. E então muitos fiéis do sistema católico romano são levados a acreditar em mediadores, mediadoras, medianeiros e medianeiras, porque a igreja então acredita que ela tem esse poder de beatificar, de santificar, de canonizar alguém que eles escolham para que seja um novo mediador, um novo santo, uma nova santa. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? O que a Sagrada Escritura fala sobre isso aí? É uma prática bíblica? É um ensino bíblico esse? Isso está baseado nos ensinos de Cristo, dos apóstolos, dos profetas? Não, não está. Essa prática é uma prática inventada, pelo sistema católico romano, mas não está na Bíblia. A Bíblia não ensina isso aí. A Bíblia não ensina essa questão de poder mediar a causa das pessoas depois de morto. Pode ver que na Bíblia Sagrada, você vai ver que Estevão morreu, você vai ver que José morreu, chega um ponto que a própria Maria morreu, e você não vai ver os apóstolos, quando eles foram orar, adorar, pregar o Evangelho, pregar em nome de Estevão, pregar em nome de José, ou em nome de Maria, ou em nome de qualquer outra pessoa que viveu naquele tempo, que foi fiel a Deus, mas que morreram. Eles não pregaram em nome de Moisés, pregaram a palavra que Deus deu a Moisés, mas não invocavam Moisés como mediador, medianeiro, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem nenhum desses nomes. Por quê? Isso nunca foi a vontade de Deus, nunca foi ensinado por Deus esse invocar medianeiros. E Deus nunca disse para as autoridades, para os ministros, que ele levanta na terra, para que eles então escolhessem alguns nomes para colocar como ícones no sentido de mediar a causa da igreja ou de serem super além dos outros. Nunca foi essa a intenção de Deus, e a Escritura nunca ensinou isso. Eu vou usar alguns textos bíblicos usando essa Bíblia, vocês já sabem, é uma tradução católica. Eu quero usar para vocês aqui alguns trechos dessa Bíblia Sagrada que são muito interessantes, tá? O primeiro que eu quero ler para nós é a oração de Jesus em João capítulo 17, quando ele ora pelos discípulos e por aqueles que haviam ainda de crer, tá bom? João 17, lá no versículo 17 dessa oração, diz assim: consagra-os com a tua verdade é a tua palavra. Esse consagra-os aqui é o mesmo que santificar. Se você pegar uma Bíblia King James, uma Bíblia da tradução João Ferreira de Almeida, você vai ver que está escrito assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os quem? Todos que viessem a crer em Cristo, todos os cristãos que se convertessem, que fossem nascidos de novo, que tivessem agora o Espírito Santo habitando neles. Então, essa consagração, essa santidade que a palavra de Deus traz, ela é para todos que creem, não é para algum número, como essa elite que a Igreja Católica separa, dos santos famosos dela. Todo cristão é chamado a viver em santidade, em consagração. Bom, pelo menos é isso que a Bíblia vai dizer. Vamos ver mais alguns textos aqui? Vamos dar uma analisada. Louvado seja o nome do Senhor. Lá na epístola de Pedro, que está depois de Hebreus. Depois de Hebreus, nós temos aqui o apóstolo Pedro. E ele então vai deixar para nós aqui, em 1 Pedro, capítulo 1,
1 Pedro, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 13 em diante, que diz assim: por isso, estejam de espírito pronto para agir, sejam sóbrios, ponham toda a esperança na graça que será trazida a vocês quando Jesus Cristo se manifestar. Como filhos obedientes, não devem mais viver como antes, quando ainda eram ignorantes e se deixavam guiar pelas paixões. Pelo contrário, assim como é santo o Deus que os chamou, também vocês tornem-se santos em todo comportamento, porque escrito está: sejam santos, porque eu sou santo. Olha o apóstolo Pedro dizendo para a igreja aqui, né? O Espírito Santo inspirou o apóstolo Pedro para dizer para a igreja: olha, não andem mais como vocês andavam antes na ignorância, ou seja, antes de conhecer a verdade do Evangelho. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso comportamento, em toda a vossa maneira de viver. Então, o ensino bíblico, o ensino de Cristo, o ensino dos apóstolos é que a igreja de Cristo, o povo de Deus, aqueles que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados e creem em Cristo, vivam em santidade. A santidade, ela não é exclusiva de alguns. Nunca existiu isso, de apenas alguns ali no meio da igreja serem destacados como santos e os demais não. Não, é todo aquele que creu e se converteu, a Bíblia o chama de santo, é separado do mundo, separado do pecado, que vive para a glória de Deus. Então esse hábito de canonizar alguns, de beatificar alguns, isso é uma heresia, é um falso ensino, é um dogmatismo levantado pelo sistema institucional da Igreja Católica Romana, mas não é bíblico. E tudo aquilo que não é bíblico, tudo aquilo que não é comprovado pela Escritura, o cristão deve fugir, porque no livro de Apocalipse está escrito que nós não devemos acrescentar e nem tirar nada que está escrito no livro do Senhor. Então é um cuidado que nós devemos tomar, tá? Mas eu ainda vou ler mais um texto para não ficar parecendo assim que a coisa é bem resumida. Em Hebreus 12, versículo 14, diz o seguinte: procurem estar em paz com todos, progridam na santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Procurem estar em paz com todos e progridam na santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Tá? O cristão deve buscar viver em paz com as pessoas e progredir, avançar, seguir a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade é marca da vida do cristão, porque ele, sendo nascido de novo, regenerado, como está em João capítulo 3, versículo 3 e 5, novo nascimento, a transformação que acontece com aquele que tem um encontro verdadeiro com Cristo, essa operação do Espírito Santo, ela vai nos despertar para uma vida de santidade e uma vida de consagração ao Senhor. Isso é todo aquele que crê, não é um ou outro, ou só o pastor, ou o líder, ou o ministro, ou o bispo, não, são todos que creem, tá? São despertados pelo Espírito Santo e impulsionados, estimulados pela palavra de Deus a viverem uma vida de santidade, pureza, uma vida não envolvida, não misturada com as corrupções do mundo, com a corrupção da carne. Uma vida de consagração, uma vida de santidade, é uma vida de obediência à palavra, tá? O mundo anda de uma forma, mas o cristão não anda da mesma forma. O cristão não age da mesma forma. O cristão tem um padrão ético, moral e espiritual, que é a Escritura Sagrada, e o Espírito que nele habita, que provém de Deus, que o impulsiona e o conduz a viver uma vida de santidade. Ok? Então, meus amados, eu quero deixar para nós aqui nesse vídeo que esse negócio aí de beatificar, isso aí não é assim. Todos somos chamados às boas obras. Desculpa, todos somos chamados às boas obras, todos somos chamados à santidade. Esse negócio de um grupo exclusivo está por fora, não é bíblico, e quem estuda a Escritura vai entender que não existe isso aí, de pegar alguns aí, colocar como ícones e dizer que eles agora podem mediar a nossa causa para com Deus. Eu vou aproveitar esse vídeo para trazer essa outra parte. Vamos lá no livro de Deuteronômio, usando a Bíblia Católica, tá, gente? O livro de Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, tá, gente? Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Nós vamos ler lá no capítulo 18, a partir do versículo 10, tá, meus queridos? Olha só. Não haja em seu meio alguém que queime o próprio filho ou filha, nem que faça presságio, pratique astrologia, adivinhação ou magia, nem que pratique encantamentos, consulte espíritos ou adivinhos, ou também que invoque os mortos, pois quem pratica essas coisas é abominável perante Javé, e é por causa dessas práticas abomináveis que Javé, seu Deus, vai desalojar essas nações. A Bíblia condena conversar com morto, invocar a morto,
falar com morto e com espírito de adivinhação. A Bíblia chama isso de feitiçaria. Então preste atenção, os apóstolos morreram, José morreu, Maria morreu, chegaram o tempo da vida deles terminarem. E a Bíblia não diz que eles ressuscitaram. Não, eles estão mortos, aguardando a ressurreição, o dia da ressurreição. Então, se nós começarmos a invocar Estevão, Abraão, Moisés, começar a orar, pedir ajuda a eles, nós estamos quebrando um princípio bíblico que condena aqueles que buscam falar com mortos e invocar espíritos de mortos. A Bíblia chama isso de prática de feitiçaria, entendeu? E essas práticas são contrárias aos ensinos bíblicos. Então, meus amados, vamos aprender que esse negócio de beatificar e canonizar e santificar nomes, e depois você ficar usando esses nomes para chegar a Deus ou para chegar a Cristo, é pecado. Não é um ensino bíblico. De maneira alguma a Escritura vai nos conduzir a conversar com mortos nesse sentido aí. Por que nós adoramos a Jesus? Primeiro, porque ele é o Filho de Deus. Baseado em João 3,16, ele é o Filho unigênito do Pai. Segundo, porque ele morreu por nós na cruz do Calvário, mas ressuscitou o terceiro dia e está sentado à direita do Pai. E a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 2,5 que ele é o único mediador entre nós e Deus. Então, peraí. Nós temos base bíblica, escriturística, o aval de Deus, para ter Jesus como nosso único mediador. Primeiro, porque ele é o Filho de Deus que se encarnou. E segundo, porque ele ressuscitou. Se Jesus não ressuscitasse ao terceiro dia, nós não poderíamos usar o nome dele, porque senão invocaríamos a morto. E a Bíblia condena a invocação de nome de quem morreu. Então, fica aqui mais esse esclarecimento para nós, tá? Apocalipse 22,15 vai falar que os feiticeiros não vão herdar o reino do céu. Tá? Gálatas 5, versículo 19, 20 e 21 vai falar que aqueles que praticam a feitiçaria não entrarão no reino do céu. Então, amados, vamos fugir daquilo que a Bíblia condena. Vamos nos converter ao Senhor e servir a Ele verdadeiramente e fugir de achismos e de costumes religiosos que não têm a ver com a palavra de Deus. Que o Espírito Santo te conduza, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e que as bênçãos de Deus te alcancem. Amém? Comenta aí no nosso vídeo, compartilha. Faz ele chegar a mais número de pessoas, em nome de Jesus. Deus te abençoe.